Segunda Era, capítulo 1. Um novo amanhecer. Após a Guerra da Ira se deu início à Segunda Era da Terra-média, e os Valar deram aos filhos de Eärendil, meio-elfo, a escolha de continuar vivendo sua vida como um Edain, os Alto-Homens, ou como um Eldar, os Alto-Elfos. Elrond escolheu viver como um elfo, mas Elros escolheu viver como um homem mortal. Elros foi consagrado pelos Valar Senhor dos Edain, e o seu povo foi presenteado com uma ilha em formato de estrela no meio do oceano, entre Aman e a Terra-média, a ilha de Helena. E lá, Elros fundou o reino de Númenor, onde ele se tornou o rei dos homens que viviam na perdida região de Beleriand. E o povo de Númenor tinha a mesma cultura e os costumes dos homens de Beleriand. E apesar da língua númenoriana, o Aduaico, ser o idioma nativo daqueles homens, e consequentemente aquele que era falado na ilha, Elros implementou Quenya, a língua dos Eldar, como idioma real. Pois, apesar de ter escolhido se tornar humano, Elros não desejava que a cultura élfica, vinda do lado materno da sua família, fosse perdida. Então, Elros subiu ao poder com o nome de Tar Miniatur, que significa primeiro rei em Quenya. E além de presenteá-los com a ilha, os Valar abençoaram os Edain com uma vida excepcionalmente longa, sendo que aqueles descendentes da linhagem de Elros eram os que viveriam por mais tempo. Eles viviam por cerca de 500 anos mais ou menos, e lidavam com a morte como um merecido descanso, e não uma tragédia. E os Númenóreanos eram um povo muito religioso, bastante devotos aos Valar e a Eru Ilúvatar. Eles construíram diversos templos para adoração e cultivavam muito a sua cultura religiosa, cultuando Ilúvatar. O reinado de Tar Miniatur, Elros, teve início no ano 32 da Segunda Era. E agora vamos falar um pouco dos Elfos. Após a submersão de Beleriand no final da Primeira Era, eles rumaram ao leste, indo parar na região conhecida como Eriador. E outros elfos, homens e até anões já viviam por lá, mas era uma terra meio selvagem, sabe? Sem grandes reinos ou cidades, apenas povos livres. E a destruição toda causada pela Guerra da Ira atingiu um pedaço de Eriador, quebrando as Montanhas Azuis e formando o Golfo de Lum. Neste golfo, na única região que havia sobrado de Beleriand na Terra-média, vivia Gil-galad, junto de seu povo. E caso você não se lembre, Gil-galad, aqui no meu resumo, era o rei de Nargothrond. E ele deixou o reino com a caravana do seu povo para ir para o leste, porque Glaurung havia atacado e iria destruir tudo. E Túrin ficou para trás para dar uma chance ao povo de escapar, lembra? Então, durante a Guerra da Ira, muitos Eldar e Sindar de Beleriand fugiram para essa região que antigamente era Ossiriand, para se refugiar dos conflitos. E quando tudo terminou, a população élfica ali era gigantesca. Então, no primeiro ano da Segunda Era, Gil-galad fundou ali o reino de Lindon, onde ele foi rei dos elfos refugiados. Então, só para fixar, Lindon ficava ali naquela pequena porção a oeste das Montanhas Azuis, que era um pedaço sobrevivente de Beleriand. E no golfo que havia se formado, Gil-galad construiu os Portos Cinzentos, utilizado por muitos elfos que não queriam mais morar na Terra-média e foram de volta para Aman. E aqui, os Noldor passaram a morar na região de For Lindon, enquanto que os Sindar foram morar na região de Har Lindon, e dentre eles estava Celeborn, com sua esposa Galadriel. E no reino de Lindon, todos esses elfos viviam sob o comando do rei Gil-galad, inclusive Elrond, filho de Eärendil. Mas alguns Teleres, Sindar e etc, o pessoal lá de Doriath estava meio bolado ainda com os Noldor por toda aquela história de fratricídio e não quiseram morar em Lindon com eles. Daí alguns migraram para o leste, passando pela região de Eriador e chegando até uma região chamada Hovanion. E alguns foram para a Floresta Verdejante e se juntaram com os elfos silvestres que lá moravam, organizando todo aquele povo selvagem em um verdadeiro reino, onde futuramente reinará Thranduil. Enquanto isso, outros desses mesmos Teleres foram até a floresta de Lórien, onde eles também unificaram os elfos silvestres daquela floresta e formaram o reino de Lothlórien.
trazendo consigo as avançadas técnicas e cultura Sindar de Beleriand, como por exemplo o hábito de morar nas copas das árvores cultivado na antiga Doriath. Mas, como vocês bem sabem, tem um certo grupinho dos Noldor que também não se dão bem com ninguém, e esses também migraram para o leste, mas eles pararam na região de Eriador. E é claro que eu tô falando da casa de Fëanor, que agora eram liderados por um elfo chamado Celebrimbor, filho de Curufin. E ali, ele decretou a fundação do sub-reino de Eregion. E os anões de Beleriand também migraram para o leste atravessando as Montanhas Azuis após a destruição das suas cidades, Noghod e Belegost. E eles viveram como nômades na Terra-média até o ano 40 da Segunda Era, quando eles se encontraram com o povo de Durin, os anões da cidade subterrânea de Khazad-dûm, mais conhecida como Moria. E Moria era uma gigantesca cidade dos anões construída abaixo das Montanhas da Névoa, fundada por Durin, o Imortal. Durin foi o primeiro dos anões a despertar, durante os dias antigos, antes do Sol e da Lua, quando apenas as estrelas de Elbereth iluminavam a Terra-média. Durin e seu povo eram nômades, até que um dia ele ficou em pé à beira de um lago, no sopé das Montanhas da Névoa, e ali ele viu o seu reflexo na água. As 7 estrelas estavam posicionadas em sua cabeça no reflexo, parecendo uma coroa. E com esse sinal, Durin e seu povo começaram a escavar aquelas montanhas, e ali fundaram a cidade de Khazad-dûm, onde moraram e prosperaram durante toda a primeira era da Terra-média. Ah, e apesar do seu nickname, ele não era realmente imortal e morreu em algum momento da primeira era. E com a chegada dos anões de Beleriand a Khazad-dûm, seus habitantes aprenderam muito com os ofícios daquele povo, e os anões de Moria cresceram não só em números, mas também em riquezas e prosperidade. E a galera de Celebrimbor, que é filho de Curufin e neto de Fëanor, que são os Noldor que não quiseram morar em Lindon com Gil-galad, como eu disse, se estabeleceram no sub-reino de Eregion, que ficava ao lado de Khazad-dûm. E com isso, os elfos e anões começaram uma amizade que nesses tempos era muito incomum. E junto com os anões de Moria, Celebrimbor construiu a Porta Oeste de Moria, que se tornou a fronteira entre o domínio dos elfos e o domínio dos anões. Celebrimbor também confeccionou o primeiro dos 7 anéis de poder dos anões, e o deu de presente a Durin III, o senhor de Moria na época. Celebrimbor honrou e deu continuidade ao legado da arte dos ofícios de Fëanor, e ele era o elfo mais habilidoso na Terra-média agora, talvez de todos os tempos, só perdendo mesmo para o seu próprio avô. E assim, o símbolo da casa de Fëanor voltou a ficar conhecido pelos seus belos trabalhos, e não por estandartes de guerra. In